E aí, como é que foi, assim, Tom, o teu início na música, né? Que isso é uma coisa que a gente sempre pergunta, assim, pra entender a história, né? Lá no início, como é que... O que te levou a estudar? Cara, quero estudar música, né? Tu começou no violão ou foi direto? Você é cantor? Como é que foi isso aí, cara? Não. Comecei no violão, né? Olha aí. Eu fui aluno de um estagiário do IPA. Então eu digo que o IPA mudou a minha vida. Foi o Daniel Ehlers, que na época eu acho que ele se chamava de Daniel Mendes. Uhum. Ele é um baixista, primeiramente, que hoje ele dá aula no Bateras Beat de Osasco, São Paulo. Olha só. Ele é um cara muito foda e na época ele tinha uma banda chamada X Project, que era uma banda de metal daqui, que tipo, antes mesmo do Ibra, os caras já tocavam na MTV, no Multishow, na TV Com, era uma banda assim, ó, enorme, foi um meteoro, assim. Sim. Acho que tinha o Carlos Lischmann na guitarra. Conheço. Carlos Lischmann. Grande, né? Absurdo. Demais, cara. Absurdo, né, cara? Uhum. E o batera, eu acho que era o Rafa, que foi dono do Bateras Beat aqui de Porto Alegre também. Um outro cara muito massa, assim. Então, eu fui aluno dele como estagiário na minha escola na época, que era o Anifranque, ali em Porto Alegre, na Frente da Redenção, uma escola do município. Uhum. E aí ele tava fazendo aquele mesmo estágio, né, que a gente acaba fazendo, né? Que legal. E tu acabou tendo aula com ele lá daí. Tive aula com ele ali, porque se eu não me engano, ele fez o estágio comum, que eu não fui aluno dele, e aí a escola gostou muito dele e meio que contratou ele por fora. Tipo, deu um espaço pra ele e a gente... oficina, assim. Isso. E a gente pagava o que a gente tinha, tipo, 10 pila, 5 pila, era uma coisa assim. Tipo assim, contribuía, assim. O que tu tinha, tu pagava e já era. Daí eu fiz aula de violão ali com ele, e a gente tinha um trio, assim, né, de amigos, né? E aí, um deles tocava muito bem baixo. As aulas eram de violão, né? Sim. E o outro tocava muito bem guitarra, tal. E eu era o que menos pior cantava. Mas não é nem que eu cantasse, eu só, né, sussurrava ali. E aí a gente meio que, vamos então fazer um triozinho, assim, nosso, pra tocar. Uma bandinha, trio, assim. Uma bandinha, né? Daí eu enveredei pra voz. Assim, de idade, cara? Eu tinha 13, cara. Olha só. Eu tinha... Já tendo a primeira experiência com banda, né? Que massa, de certa forma, sim. De certa forma, sim. A gente fez um aniversário meu na época que a gente tocou, assim. Era uma banda sem batera. E aí eu fui só pro vocal. Né? Isso aí foi uma coisa, assim, que eu... Agora que eu tô revisitando o violão, fazendo aula de novo, porque eu realmente me dediquei, assim, pro vocal. Né? Eu vi que eu não ia conseguir dar conta das duas coisas. Né? Eu sempre gostei muito de rock, mas eu vi que a demanda da época era o metal, então eu ia ter que estudar muito, né? E aí eu fui pro vocal e fiquei. E o vocal, cara, comentando assim, é uma... Como é que eu posso dizer? Uma área, assim, que tem muito, né? Muita oportunidade. Eu vejo, assim... Dificilmente a gente vê um vocalista, assim, um cara que estuda o canto, né, cara? E em Porto Alegre tem quantos? Dá pra contar numa mão, cara, né? Assim, claro... Tem a galera que dá aula de canto, enfim, mas assim, a galera que se destaca, assim, a gente não vê tantos, né? Sim. Como é que foi isso pra ti, assim? Porque a gente vê hoje, eu vejo tu como uma referência no canto, né? O cara quer estudar canto. Qualquer um que me pergunta, eu sempre indico tu. Pô, né? Sempre, cara, de primeira. Então, assim, como é que foi isso aí, cara? Começou a acontecer, né? A gente vai dar um saltinho aqui na linha do tempo, mas não tem problema, né, cara? Como é que foi pra ti? Cara, eu sempre fui o pior de tudo, assim, né? Isso eu sempre digo pros meus alunos, assim, eu era o pior da aula de violão, eu era o pior do canto. Eu sempre brinco com os meus alunos que o dia que chegar alguém que era pior do que eu quando comecei, o primeiro mês é de graça. É a única cortesia que eu vou dar na vida aí, gurizada, já sabem. Essa é boa. Por enquanto ainda não chegou, né? Então. Por enquanto ainda não. Então sempre quando aquele aluno, professor, eu sou muito ruim, eu digo, não, cara, eu era pior. Então, cara, foi como se diz, a pau e corda, assim, né, cara? Foi acontecendo, muito natural, estudo, assim. né? Cara, demorei um tempão, assim, pra conseguir fazer coisas muito básicas. Sim. Né? Mas eu acho que muito também por eu não ter tido bagagem musical antes, né? Eu não tive música na escola como uma matéria, né? Eu tive como uma coisa opcional, né? Não tem nenhum músico na família, assim, né? Nem o lance de, assim, porque cantor tem isso, né? Às vezes o cara fala alto, às vezes o cara fala muito, é o cantor. Às vezes o cara fala mais agudo, ou o cara grita, é o cantor.
família de italiano, assim, tem um monte de cantor italiano, né? Mas o meu caso não era esse. Né? É, os tenorzão e tal, né? O meu caso não, meu caso era, pô, família de gente que fala bem baixinho e tarará, e eu sempre falei baixo, assim. Não, né? Isso eu achei bem diferente quando chegou aqui. Sim, sim, que eu sempre te vi no microfone, né? Ou cantando no metalzão, né? Ele bem tranquilo, bem suave, né? Deu que bacana. Bem diferente, bem diferente. Diferente do Yuri, por exemplo, né? Que o Yuri já disse assim, pô, e aí, cara, beleza? Ele é elétrico, explosivo, né, total, cara? Total. Então foi isso, cara. Foi uma construção.